E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a como fazer a instalação do Clipper na impressora Ender 3 V3 SE. Eu sou novo na impressão 3D e de imediato eu já me deparei com o Clipper e eu quis testá-lo, pois eu venho de uma pegada maker, eu gosto de mexer, modificar as coisas que eu tenho. Então o Clipper me dá essa possibilidade. Bom, muito provavelmente se você abriu esse vídeo você já deve saber o que é o Clipper ou ter uma noção, mas para quem caiu de paraquedas eu vou dar uma breve explicação. O Clipper ele é um farmer, assim como o Marlin, que é o farmer padrão que vai vir em todas as impressoras mais baratas. Ele é mais antigo, eu não vou dizer que ele é ruim, ele é bom, mas ele é mais antigo. E normalmente as tendências novas, as novidades estão vindo principalmente para o Clipper. Então, tá, você sabe que o Clipper é um farmer assim como o Marlin. O que isso significa? Falando de uma forma bem leiga, muito básica, é o programa que vai controlar como a impressora vai funcionar. Seria uma espécie de sistema operacional, que está errado falar isso, mas para fim de explicação, seria como se fosse um sistema operacional, mas ele vai trabalhar em mais baixo nível. Então, quando nós usamos o Windows ou uma distribuição Linux no computador ou sistema operacional Android no celular, seria um programa de alto nível, enquanto o Farmer ele vai controlar coisas mais básicas, coisas bem abaixo nível no hardware. Tá bom. Sabemos já o que é o Clipper, que ele é um firmware assim como o Marlin. Por que seria bom ou melhor usar o Clipper? Por ser mais novo, como eu já havia dito, ele acaba tendo novos recursos. Outro motivo é a facilidade de alterar as configurações, qual eu não vou adentrar muito, mas é relativamente mais fácil de alterar as configurações, é mais moderno, enfim. Uh, normalmente não, ele vai ser executado em um mini computador, o que vai tornar ele mais capaz de lidar com um processamento de dados mais altos, e isso pode ajudar, desde que o hardware, a impressora aguente, a imprimir em maiores velocidades. Tá bom. E o que seria preciso para rodar o Clipper? A primeira coisa, eu posso instalar o Clipper na impressora, qualquer impressora? Basicamente sim, tendo a configuração você pode. Só que você não vai poder instalar na própria placa que já vem na impressora. Você vai precisar de um mini computador. Ah, mas que mini computador? Pode ser um Raspberry Pi, pode ser uma Origin Pi, pode ser um notebook, um computador velho, não precisa ser potente. Assim, muito provavelmente pode ser um computador de 10 anos atrás, vai rodar muito tranquilamente. No meu caso, eu estou rodando numa TV Box, a qual nesse caso não é a ideal. Conforme você vai agregando alguns outros recursos, a TV Box ela pode não dar conta, então é necessário tomar algumas precauções, ali, alguns ajustes no gerenciamento de processos e RAM para ficar ok, mas pode funcionar. Então, qualquer uma dessas coisas vai funcionar. Uh, Aí entra um grande ponto. Então, para seguir adiante nesse tutorial, você precisa ter um computador externo e ter uma distribuição Linux instalada nele, seja Ubuntu ou seja, enfim, outra distro. Eu não tenho como ensinar especificamente isso no vídeo, porque é um pré-requisito ao qual eu não sei qual é a máquina que você tem. Então, se você tiver uma TV Box, vai ser um processo, dependendo de qual TV Box, vai ser outro processo. Origin Pi vai ser um processo para o notebook, enfim, vai variar. Então, o que eu aconselho é você pesquisar no YouTube. Ah, eu tenho um computador velho aqui, eu quero rodar nesse computador. Pesquisa como fazer a instalação. No caso da TV Box, eu até pretendo, talvez, num futuro lançar um tutorial específico ensinando a como baixar uma ISO do Linux Minimal e fazer a instalação, mas por hora esse vai ser o pré-requisito. Você pode pesquisar, você vai encontrar vídeos, já existem vídeos, então, como fazer essa instalação. Não é muito difícil. Você poderia usar até o seu próprio computador para fazer isso, só que não seria o ideal, porque você teria que deixar o computador o tempo inteiro ligado e você vai precisar de uma distribuição Linux a princípio para fazer isso. Então, beleza. Vamos partir do pressuposto então que você entendeu isso, você foi atrás. Inclusive, já adianto que não é muito difícil, você consegue. Tem muitos tutoriais na internet explicando isso, então não é muito difícil. Você já está com a distribuição Linux, beleza. Tudo configuradinho, ela está com acesso à internet. Tá, a primeira coisa que você vai precisar é ter acesso ao IP da máquina para ter o acesso remoto a ela.
Afinal, você poderia não fazer isso, não acessar ela remotamente, mas você teria que estar com ela conectada toda vez que quisesse fazer alguma alteração em um monitor, o que não é muito útil. Então, tendo a sua distribuição já instalada, você precisa saber qual que é o IP da sua distribuição. Se você está com uma interface gráfica no Linux que você instalou, é só você ir no terminal. Ok, então nós precisamos do IP da distribuição. No meio do vídeo até achei melhor fazer um corte e explicar um pouquinho melhor essa parte. Na sua distribuição Linux, você vai abrir o terminal. Se você tiver interface gráfica vai ser mais fácil. Isso vai variar de distribuição, então você pode pesquisar no Google como abrir o terminal na distribuição Linux Ubuntu, caso você não tenha ideia nenhuma, mas é relativamente fácil de encontrar essa explicação. A fim de demonstração, eu já abri aqui o acesso remoto da minha máquina. Você vai digitar o seguinte comando, aliás, sudo ifconfig. Sudo é para executar o comando como administrador e esse aqui vai mostrar as configurações de rede. Então será mostrado as configurações de rede do seu dispositivo. Nesse caso você vai procurar pela WLAN 0, que é normalmente o padrão, e o IP aqui que mostra em inet. No caso, este é o nosso IP, ele vai ser importante. Ok, sabendo o nosso IP, caso você já tenha ele, você pode desconectar sua máquina do monitor e seguir os próximos passos de forma remotamente. Para isso você vai fazer o download deste programa aqui, Putin, e deste gerenciador de arquivos aqui para o servidor remotamente. Você vai baixar e instalar os dois normalmente. O próximo passo vai ser fazer a instalação do Clipper, a qual nós faremos por meio desse script aqui, deste sujeito, Kial, que vai facilitar bastante a instalação do script. Ok, então você vai acessar essa página do GitHub, a qual eu pretendo deixar na descrição, caso não é só você pesquisar pelo Google. Vai nessa página, a primeira coisa é fazer um update do sistema e instalar o Git. É muito provável que ele vai mostrar que eu já tenho. Como eu esperava, ele já mostrou que está satisfeito esses pacotes, enfim, não precisa fazer nada. Você vai vir aqui no segundo comando, que vai fazer a clonagem desse script aqui pelo GitHub. Você só copia o comando. Para copiar o comando aqui, você vai clicar aqui e no terminal, caso você não esteja habituado, você só clica com o segundo botão do mouse. Que eu acredito que Ctrl V ou Ctrl C não vai funcionar aqui não. Você vai ter que vir aqui copiar isso e botão direito do mouse e colar aqui até tem uma cópia toda errada, deixa eu limpar a tela. Aqui, você vai copiar, colar. Aqui ele está até dizendo que já existe uma pasta aqui, acho que é dos testes que eu fiz. Certo? Rapidamente eu deletei a pasta aqui do teste anterior, você vai dar esse comando, ele vai baixar aqui, é muito rápido. Logo em seguida é necessário copiar o último comando aqui, ele vai abrir o script. Nós vamos iniciar então o script de instalação. A primeira coisa é instalar o Clipper, só que nós vamos utilizar um fork alternativo, porque sem ele a calibração automática dos rheostat não vai funcionar. Então nós vamos precisar trocar qual que vai ser o repositório do Clipper. Para isso a gente vai usar esse tutorial aqui que eu acredito que foi feito com a ajuda do próprio autor aqui desse fork, com outros sujeitos, enfim. Então para isso a gente vai seguir o próprio tutorial aqui. Aqui ele até mostra que caso você tenha uma instalação para você fazer a desinstalação do Clipper anterior, para fazer com o novo repositório. Para isso a gente vai abrir o FileZilla, que foi o programa que eu havia instruído para fazer o download. Você vai colocar aqui seu endereço IP, nome, usuário, logar, a porta que vai ser a 22, eu já estava logado, vamos entrar novamente. Espero ele fazer a conexão. Caso ele entre e esteja assim, você vai achar essa pasta aqui, Home. Aqui vai ser o seu nome de usuário e pronto. Aqui é aonde estarão as configurações. Certo, a gente vai entrar aqui na pasta Kial. Aqui eu só dei F5 porque ele não tinha atualizado a atualização da página. Enfim, é só um errinho. Você vai entrar aqui nessa pasta Kial. Você pode ver que vai ter aqui um arquivo chamado Clipper Repositório. Você vai fazer o download dele. Eu já fiz o download.
ou melhor, não fiz o download ainda. Deixa eu fazer o download novamente disso aqui. Faz o download desse arquivo. Normalmente, você vai vir aqui, vai renomear esse arquivo, retirando esse example do final. Pode dar OK aqui. Ele vai abrir um arquivo de texto. Então, você vai copiar estes dois links aqui e vai salvar dentro desse arquivo. Com esse arquivo já salvo, você vai jogar esse arquivo. Não está mostrando para vocês porque está em outra tela minha aqui, mas você vai só copiar dentro e salvar. Na verdade, deixa eu até mover para essa tela aqui, que eu imagino que é realmente só fazer isso e salvar. Você vai fazer o upload novamente para cá. Aperta Ctrl C no seu teclado para sair, para garantir, e reinicia o script. Com o script reiniciado, a gente vai trocar com o repositório. Para fazer a movimentação dentro desse menu, você precisa usar os números aqui. Então a gente vai na opção 6, agora a gente vai na opção 1, e a gente vai escolher qual que é o repositório. Antes era o repositório master aqui, o comum, a gente vai escolher a opção 1. Pronto, trocamos o repositório. Para voltar, você aperta B, você vai voltar novamente, vai clicar em 1 para fazer a instalação. A primeira coisa é instalar o Clipper, então a gente vai instalar o Clipper. Aqui você escolhe a opção recomendada, então é 1 novamente, e uma instância só do Clipper, caso você quisesse instalar mais de uma instância para ter mais de uma impressora, mas enfim, é só um. Ele vai fazer a instalação, quando terminar eu retorno. Ok, ele terminou de fazer a instalação deste fork do Clipper. O segundo passo agora é fazer a instalação do Moonraker. Ele é como se fosse um intermediário entre o Farmer aqui e a interface gráfica que a gente vai usar. Enfim, uma explicação é básica, você vai precisar disso. Então, agora você clica na opção 2, ele vai fazer a instalação do Moonraker, aqui ele está pedindo para confirmar, você aperta Y e dá Enter, ele vai baixar. A instalação do Moonraker já terminou, adianto que isso vai demorar um pouco. Por fim, nós vamos fazer a instalação da interface gráfica. Você poderia optar entre a Mensae e a Fluid, neste caso a gente vai estar usando a Fluid, então você vai clicar em 3, dar Enter e novamente esperar ser feita a instalação, que neste caso é também rápido. Aqui ele está pedindo se quer fazer o download dos macros recomendados, pode adicionar Y e sim. Então ele vai fazer o download e rapidamente baixá-los. Eu acredito que neste momento o server já esteja até rodando. Sim, o server já está rodando. Então, a parte de configuração de instalação inicial, aliás, já está feita. Porém, a impressora ainda não tem conexão com o nosso computador, no caso é uma TV Box. Então, a próxima parte vai ser a configuração do Farmer para posteriormente flechá-lo no dispositivo. Para isso, nós vamos seguir alguns passos desse próprio tutorial aqui, ou existem outros tutoriais. Então, para isso, a gente vai copiar aqui, ou você pode simplesmente copiar separado. Então, copia aqui. Lembre-se que você não pode dar Ctrl V aqui, tem que ser clicando com o botão direito do mouse. Ele vai entrar na pasta do Clipper. Nós vamos usar este comando aqui para abrir o menu de configuração do Farmer. Ok, ele vai abrir essa tela aqui. Nós vamos ter que configurá-la com essas seguintes informações aqui. Então, nós sabemos que o microcontrolador será um STM32, o qual está errado aqui, então nós vamos mudar. Nós vamos mudar para o STM32, então pelas setas do teclado você vai movimentando e dá Enter, STM32, ok. O modelo é o STM3213, ele já está selecionado automaticamente. O bootloader offset é 28, nós vamos ter que mudar, então você vem aqui com as setas e seleciona 28. Ok. E por fim, a interface de configuração é essa ali, 10, 9, ok, vamos ali, ela não está, então vai ser serial aqui, 10, 9. Pronto, a partir deste momento as configurações elas são feitas, então a gente vai ter que sair e salvar. Para isso você vai apertar Q no seu teclado, aqui está
a legenda do que você teria que fazer. Então você vai apertar Q e vai apertar Y. Ele vai salvar a configuração. Agora a gente vai dar o próximo comando, que seria o make. Então ele vai estar agora compilando esse firmware com essas informações. Com ele terminando de fazer a compilação, ele vai salvar um arquivo chamado clipper.bin, o qual vai ser o firmware que nós precisaremos salvar num cartão SD card, inserir na impressora para colocar um novo firmware. Então ele já está nos dizendo que ele salvou. Ele salvou aqui na pasta altclipper.bin, é o nome do arquivo. Então você vai acessar aqui no FileZilla e vai até essa pasta alt. Deixa eu até retornar para caso você não fique confuso. Normalmente nós vamos estar nessa pasta aqui, que é a pasta já home will. No caso, o will vai ser trocado pelo seu nickname. Você vai entrar na pasta clip e vai entrar aqui na pasta alt. Você pode ver que tem aqui o arquivo. Você vai fazer o download desse arquivo. De preferência, renomeia ele. Então coloca 123, 4, 5, 6, qualquer coisa. Você vai colocar no SD card que só tenha ele. Você vai inserir na impressora. Desliga a impressora e liga ela novamente. Com isso, a impressora vai começar a puxar, entre aspas, esse arquivo e vai fazer a instalação. Como você vai saber se deu certo, se o firmware foi inserido? A tela onde você usava para controlar a impressora, ela não vai aparecer nada, ela não vai carregar, é como se tivesse falhado a instalação do firmware normal. Inclusive é outra informação que eu não me recordo que eu havia dado. Com esse firmware, tudo na impressora vai funcionar, exceto essa tela. A princípio não vai funcionar. Eu já vi, na verdade, formas de fazer ela funcionar, mas seria necessário alterações de hardware, então mexer em fio, conectar na placa, coisa que não faz muita falta, já visto que você vai conseguir controlar a impressora pelo celular. Existem formas, as quais eu não vou explicar necessariamente nesse vídeo, mas e a distância, então não é uma perda tão grande. Então agora, com a parte do servidor toda pronta, e com o firmware já na impressora, nós vamos precisar fazer a configuração, porque agora ela não está conseguindo se comunicar. Então, a nossa TV Box, nosso servidor, seja o que for, não está conseguindo se conectar com a impressora. Para isso, nós podemos usar a configuração, então, desse próprio indivíduo aqui, ou deste outro dono do Ender 3v3SE que criou um perfil. Eu vou disponibilizar o próprio perfil que eu dei uma modificada entre esses dois aqui, para você fazer o download e fazer a instalação. Então você vai abrir essa URL aí, você vai copiar simplesmente e abrir. Ele vai abrir o servidor aqui, você vai nessa opção Machine, ele já vai estar aqui com as configurações. A primeira coisa que a gente vai precisar modificar é esse arquivo aqui, ó, print.cfg. É só clicar em abrir, ele vai abrir as configurações da impressora. A princípio não vai ter nada, afinal não está nada configurado. Então você pode usar os arquivos desse vídeo desse ou os meus próprios arquivos. Então eu vou copiar um arquivo que eu já deixei pronto aqui, ou você pode baixar e copiar ele. Enfim, eu modifiquei algumas coisas, tem algumas informações aqui, mas nada demais. Você vai copiar isso, vai salvar e fechar, você não vai reiniciar, só salva e fecha, para garantir, ok? Nós vamos precisar de outros arquivos aqui, então. Você pode até fazer o upload deles direto, ou você pode vir aqui em criar um arquivo, por exemplo. E no caso, o próximo arquivo seria esse PRTouch aqui. Neste caso, eu vou copiar exatamente daqui, já que eu não modifiquei nada nesse arquivo, está 100% original. Então, nós vamos criar com o meu nome, é prTouch.cfg, se eu não escrevi nada errado, eu já confiro isso. Só clicar em salvar. Deixa eu conferir se o nome não ficou alterado aqui, que isso vai nos causar problema posteriormente. Então, por via das dúvidas,
Não, tá certo, eu havia copiado exatamente. Então, printer, o PRTouch, esse arquivo, a fim de explicações, é parte da configuração do Z-Offset ali, do SetTouch. O próximo arquivo que nós vamos precisar, na verdade, com esses dois arquivos a impressora já vai estar funcionando, mas no caso eu utilizo ainda um terceiro arquivo que é de macros, o qual eu vou estar disponibilizando para vocês também. Eu salvei aqui até as configurações antigas. Neste caso eu só vou fazer o upload dele direto. Já mostro até que é a outra forma, caso você queira só fazer o upload direto. Então você pode vir aqui e dar upload, achar qual que é o arquivo, no caso é o macro, e fazer o download. A princípio, nesse caso, se eu salvar e reiniciar, eu acredito que a impressora já vai conectar. Só que é importante fazer uma configuração aqui em especial para a impressora se comunicar aqui nessa parte do MCU. O MCU aqui, a princípio, você pode interpretar como a placa da sua impressora ali. Para isso, a gente vai precisar saber qual que é a conexão. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este comando aqui. Você pode anotar aí, digitar. Talvez eu deixe na descrição esses links aqui. Caso eu não deixe, você pode simplesmente copiar da tela e colar aqui. O que a princípio isso aqui ele vai dar? Ele vai dar qual que é a nossa porta. Então você vai vir aqui, vai selecionar. Lembra que Ctrl C, Ctrl V não vai funcionar. Então aqui nesse caso é segundo botão. Ó, ele já copiou. E você vai copiar e trocar nesse serial aqui, ó. Pode ser que ele esteja outro. Então, você vai copiar nesse serial aqui e salvar. A princípio, é essa configuração que você vai precisar fazer. Então, agora sim você pode dar Save and Restart. Ele vai reiniciar, vamos ver se ele vai conseguir conectar de primeira. Option Control, ele está dando algum erro aqui. Eu vou ver qual que é o erro na configuração e eu já retorno. Eu já resolvi o problema, era só um erro bobo ao qual eu vou até explicar, caso aconteça com vocês. Uma dessas linhas estava comentada e ela era essencial. Então, quando há o jogo da velha, como nesse caso aqui, se eu retirar o jogo da velha, essa linha não está mais comentada e ela vai estar válida. No caso, tinha uma configuração que, sem querer, eu havia deixado um jogo da velha e acabou acontecendo isso. Então, como vocês podem perceber aqui, após ter feito isso e reiniciado, ele já está tudo configurado. A primeira coisa que você vai precisar fazer quando ligar a impressora é configurar o PID-Bed e o PID-Extruder. Em resumo, o que seria isso? Seriam as configurações de aquecimento da extrusora e da cama. Isso é para configurar de forma correta quanto de potência, como vai ser a curva de potência que o former vai dar para fazer o aquecimento para manter isso de forma estável. Afinal, se a gente setou que o nozzle, a extrusora tem que ficar a 200 graus, a gente quer que fique o mais próximo de 200 graus o tempo inteiro, né? Então você vai simplesmente vir aqui e clicar em PID-Bed, ele vai começar a fazer este processo e PID Extruder logo em seguida. Eu adianto que PID-Bed vai demorar bastante e PID Extruder também. Esses valores eles já estão setados na configuração, mas eu aconselho você fazer novamente e ele vai demorar. Para fim de exemplificação, eu vou até iniciar aqui o PID do Extruder. Então, como você pode perceber, ele setou aqui a temperatura para 240 graus. E o que ele vai fazer então com isso? Ele vai setar essa temperatura para 240 graus, vai baixar 5 graus, depois vai aumentar 5 graus, para tentar fazer um controle correto. O nozzle ele não vai demorar muito, porque rapidamente ele consegue baixar e aumentar a temperatura. A bed ele vai demorar um pouco mais. Aqui a temperatura que ele está fazendo é 240. Esse valor ele pode ser modificado nesse arquivo macro aqui que eu vou deixar pronto para vocês fazerem o download também. Então ele está aqui, ó. PID Extruder. No caso, o target eu coloquei 240. É aconselhável você usar uma temperatura normalmente que você vai imprimir. Como eu estou usando muito PETG, eu coloquei essa temperatura e a cama em 70. Mas, enfim, você pode usar esse valor
caso não saiba exatamente o que você vai imprimir. Não vai ter problema. Então você vai esperar ele fazer essa calibração. Com essa calibração feita, ele vai adicionar uma linha de código comentada aqui embaixo nessa parte, save config. Você pode ver que está escrito aqui, ó, não edite abaixo deste bloco, esse conteúdo é gerado automaticamente. Vocês podem se recordar que anteriormente eu falei que tudo que está com o jogo da velha na frente é comentado. No caso, nessa parte aqui é exceção. Vocês vão perceber que quando terminar, isso aqui ele vai salvar os valores do page e do page temp lá e vai aparentemente parecer que eles estão comentados. Eu vou até interromper aqui e adicionar os valores, na verdade, que eu tinha anteriormente para facilitar e agilizar. Então, como eu havia falado, aqui está um exemplo de um arquivo que já foi feito a calibração. Então ele vai adicionar aqui, ó, header badge e da extruder os valores. Após isso, você vai precisar também calcular o z-offset, primeira coisa que você vai fazer. Então, para isso já tem um macro, o qual eu fiz aqui. Então, você vai clicar, Auto Z-offset, ele vai aquecer a mesa a temperatura de 60 graus, a qual eu defini num macro aqui, deixa eu me recordar, ele vai aquecer a cama a 190 graus, vai aquecer o bico a 190 graus e vai fazer a calibração do Z-offset automaticamente conforme nisso aí. Após isso ele vai salvar naquele arquivo também o valor. No caso meu já está definido aqui, não adianta necessariamente você copiar, o valor ele pode ser consideravelmente diferente, então não copie, faça isso. Você pode perceber que diferente do Z-offset do Marlin aqui, ele vai ser um valor positivo, é realmente positivo, então você não precisa se preocupar com isso. Após isso ser feito, você vai precisar fazer o calibramento da cama de impressão como ele fazia. Para isso você vai aqui em Weight Map, você pode ver que ele não apareceu, ele está dizendo que não tem nenhum bad mesh. Você vai dar Home aqui, vai clicar nisso aqui, espera a impressora dar Home, você vai solicitar que ele faça a calibração da mesa, como normalmente ele faz. Ok, você vai clicar então aqui em calibrar, ele vai pedir qual, pode deixar normal, calibrar. Agora ele vai simplesmente fazer a calibração da impressora normalmente. Ok, então no meu caso eu vou copiar isso automaticamente, só vou vir aqui e substituir. No seu caso não virá com essas configurações, eu vou apagar esse arquivo aqui. Você simplesmente vai ter só essa parte. Você vai esperar ele fazer tudo isso. Você vai perceber que quando terminar tudo, vai ficar com essa opção aqui, ó, Save Config. Nesse caso, você vai apertar Save Config. Ele vai reiniciar a conexão com a impressora. A partir deste momento, a princípio, sua impressora está totalmente operacional e sem problema algum. Ela vai funcionar. O que eu aconselho você fazer, que pode ser um utilitário muito útil, é fazer a instalação deste plugin aqui, que é o Clipper Adaptive Mesh and Purging, que é basicamente toda vez que você for imprimir, ele vai fazer o cálculo do desnível da mesa somente na parte do objeto que vai ser impresso, além de fazer um purging também adaptativo, que seria o caso, aquelas linhas laterais que são feitas na impressão para retirar um material que pode estar com algum problema. Ele também vai fazer um Smart Park, ou seja, ele vai estacionar o mais próximo possível do objeto, vai fazer a linha o mais próximo possível do objeto, para que não ocorra de o bico, por exemplo, ficar soltando filamento e isso acabe estragando a primeira camada ali na própria adaptação da primeira camada. Então, a princípio com isso, o Clipper ele já vai estar 100% funcional. Como eu havia dito, eu vou deixar os arquivos ali na descrição já editadinhos e certos. Então lembre-se de fazer esses passos, os quais eu instruí. No futuro eu possivelmente faça um vídeo ensinando a instalar também esse plugin aqui, que ele é muito, muito útil. Ele é um opcional, mas eu diria que é quase obrigatório, é realmente muito bom. E talvez eu faça um vídeo ensinando a como
utilizar a TV Box aqui como um mini computador barra servidor para fazer a instalação do Clipper.